Tá começando mais um Cafezinho 2 aqui pela sua TV Univale, o seu canal Futura. E hoje eu vou conversar com o Rafael Martins de Souza. O Rafael é coordenador do grupo Pentecostes, um grupo de jovens da Capela São Francisco de Assis, de Balneário Camboriú. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Lucas? Como é que está? Tudo bem. Nesse tempo chuvoso que estamos hoje gravando. Pois é. Ô, Rafael, primeiro, hoje a gente vai falar de religião, né, no cafezinho. Você é coordenador do grupo Pentecostes, um grupo de jovens da Capela São Francisco. Primeiro, para quem não conhece, para quem não sabe, o que é um grupo de jovens de uma igreja? Bom, o grupo de oração da igreja, ele pertence à RCC, que é a Renovação Carismática Católica, que é a nível mundial, existe a RCC. E dentro do grupo de oração, a gente tem momentos de oração, de louvor, momentos de descontração também, porque a gente como jovem precisa de alguma coisa para se divertir. Então, basicamente, esse é um grupo de oração. Aí tem alguns momentos no grupo de oração, tem a pregação, geralmente vem um pregador de fora que ele traz a palavra para a gente. Tem ministério de música que toca, que ministra música durante a oração também. E de vez em quando a gente faz alguns retiros, é basicamente isso. É muito legal conversar contigo, porque eu também já participei de grupo de jovens da Igreja Matriz de Balneário. Não sei se tu chegou a... Da Santa Inês? A Santa Inês, é. Mas o que difere um encontro, uma missa, por exemplo, de um encontro de jovens? É a maneira, a linguagem que vocês usam com as pregações, é a música, porque tem uma pegada diferente, né? Na verdade, assim, a missa, ela é um rito sagrado, né? Então, ela tem todos os momentos, é celebrada por um padre, né? Tem um momento de perdão, de aclamação, de glória, de entrada, tem comunhão, tem todos os momentos, que é celebrada por um padre. E o grupo de oração, ele tem uma dinâmica diferente de uma missa. Geralmente a linguagem é mais jovem, para trazer mais jovens para a igreja, né? Mas digamos que eles têm importâncias diferentes. A missa com certeza é muito mais importante, porém o grupo de oração é como se fosse um complemento, né? Então é uma maneira que buscaram para inserir os jovens dentro da igreja também. E isso é relativamente novo, né? Ou não? A renovação ela é relativamente nova. Ela começou há uns 40 anos, mais ou menos. Se for parar para pensar, comparado à igreja tradicional, sim, é relativamente muito novo, muito né? Novo. Mas, o Rafael, como é que tu chegou a frequentar a igreja? Como é que tu chegou a exercer essa tua espiritualidade, essa tua religiosidade? Meu Deus, que palavra difícil. Como? Bom, eu sempre participei, né? Fiz comunhão, toda a catequese, né? Mas depois de um tempo eu parei de participar, porque eu participava apenas da missa, e eu voltei a participar através do grupo de oração. Minha irmã, ela participava, ela fez um convite, me levou, né? Depois de me insistir até não querer mais. E aí eu comecei a participar e através do grupo de oração eu voltei a frequentar a igreja. Você lembra do teu tempo de primeira comunhão? Porque eu adorava ir, sério, eu adorava ir. Porque você conhece pessoas novas, é tipo sala de aula, só que você aprende sobre Jesus, né? Uhum. E eu adorava. Você lembra dessa tua época? Porque tem a primeira comunhão, depois tem a Eucaristia, tem a segunda Eucaristia, daí tem também a Crisma. Isso. Como é que foi essa fase na tua vida? Olha, eu gostava de ir, porém eu não achava tão legal, assim, tão atrativo, né? Mas foi muito importante para mim, né? Acho, não tenho certeza, foi uma base para muitas coisas que eu aprendi hoje, que eu sei hoje, foi através da catequese mesmo. Então, minha mãe já foi minha catequista, né? Então... E como é que deve ser você ter aula com a sua mãe? Aula não, mas é como se fosse uma aula. Né? Como se fosse, porque é um ensinamento, né? Uhum. Dentro da doutrina da Igreja Católica. Como é que era pra você? Você ia com ela pra igreja? Bem legal, porque ela sempre me levou na igreja. Então, foi uma continuidade. Quando eu comecei a fazer a catequese, ela começou a me dar catequese. Então, pra mim, foi automático, né? Não tinha muita... E, tipo, depois, quando terminava a catequese, não vinha alguém falar, tipo, putz, hoje, Rafael, tua mãe tava insuportável. Não tinha Até isso? Porque na época que ela me deu catequese, era no começo. Então, a gente tinha 7, 8 anos.
Então, aquela fase era bem novinho, aquela então. fase da inocência mesmo, então não tinha muito o que falar, alguma coisa... Então, mas na fase da inocência, às vezes não é tão inocente assim, Rafael. Falar a verdade, né? Criança tem essa de falar a verdade, mas eles não falavam muito, não. E como é que você chegou a se tornar um coordenador do grupo de jovens? Porque o que faz um coordenador? Bom... A princípio de tudo, né? Vamos entender qual é o teu trabalho lá. Como eu cheguei a se tornar coordenador foi assim, que dentro do grupo de jovens você começa participando do grupo, né? Você vai lá, né? No nosso grupo, no caso, é todo domingo, então você vai para participar, né? Você não tem uma função específica lá, você vai fazer alguma coisa. A partir do momento que você sente vontade de participar, existe o servo do grupo de oração. Então, eles te convidam para você começar a ser servo também, você vai virar um servo do grupo de oração. E através disso você... explicando um pouco mais do grupo de oração, dentro do grupo de oração tem alguns ministérios, né? Então tem o ministério de música, tem o da intercessão, que ele reza pelo grupo de oração e pelos jovens, e também pelas famílias dos jovens, né? Tem o ministério de acolhida, que geralmente eles têm um trabalho, aliás, de pastoreio, que tem um trabalho de acolhida, de buscar o jovem também na casa, né? Todo um pastorear mesmo, cuidar dos jovens. E eu entrei para o Ministério de Música, que eu sabia tocar um pouco, então eu toco o teclado hoje no Ministério, no grupo de oração também. E aí, dentro dos servos, né, você tem a eleição de coordenador a cada 2 anos. E há 3 anos atrás, porque eu já fui reeleito agora nesse ano, teve Segundo a eleição... mandato, então. Eita, parabéns. Obrigado. Fez uma campanha? Não existe praticamente uma campanha. Dentro do grupo de oração é um pouco diferente as coisas. Então, vamos dizer assim que... Não existia então, vote Rafael para coordenador? Não, existe uma questão de... Como é que eu vou dizer? Sei lá, naturalmente, assim, você talvez cativa as pessoas, não sei, e aí alguém que tenha uma tendência maior a ser líder se destaca, e aí dentro dessa votação você é livre para ir lá no dia da votação e votar em quem você quiser. Porque você conquista as pessoas, eu acho. Talvez. Ou você é querido por elas. Ou né? talvez seja pelo compromisso dentro do grupo de oração também, que tem tudo isso, né? Você participar do grupo de oração, participar do abastecimento, que é o momento que a gente tem de oração pelo grupo de oração. Então, todo o compromisso, a fidelidade também leva você a talvez se tornar um coordenador de grupo de oração. É um incrível trabalho, gera, né, a tua reeleição, que não é eleição, mas é como se fosse. Me conta, vocês fazem aquelas maratonas, por exemplo, tipo ficar uma madrugada inteira rezando. Vigília. Vigília, isso, esse é o nome. Como é que é? Eu nunca fiz isso na minha época de grupo de jovens, mas eu lembro que eu tinha amigos que faziam isso. Como é que é pra você? É um momento muito, muito bom, porque assim, dentro da Igreja Católica, a gente acredita que Deus, ele está vivo, Jesus está vivo junto com a gente, né? Então, a vigília, o que é? A gente participa de momentos, às vezes, durante a madrugada toda, ou às vezes é só uma adoração, que a gente fica adorando a Jesus, né? Tem Jesus na Eucaristia, e são momentos que a gente reza, que a gente canta também, tem momentos de canto, assim, mais de oração mesmo, né? Então, basicamente, é uma noite de oração, e às vezes tem propósitos, a gente reza pelo grupo de oração, ou às vezes tem algum propósito de a gente rezar pelas famílias. Então, varia bastante do momento que a gente está vivendo dentro do grupo de oração, essa vigília. E os retiros? Porque eu me lembro muito também dos retiros, e é tipo a melhor parte, eu acho. Para mim, legal. pelo menos, foi a melhor parte, porque é como se fosse um acampamento. É tipo como se fosse um acampamento. Tipo uma colônia de férias de uns 3 dias, que você junta a galera, vai lá... A gente acabou de fazer foi agora no 23 a 25 desse mês que passou, a gente fez um retiro que a gente chama de retiro de primeira experiência de oração, que a gente busca jovens que talvez nunca tiveram contato com a igreja, né? Tem jovens que nunca fizeram catequese, essas coisas assim. Então, a gente busca esses jovens mesmo, que nunca tiveram contato. E o retiro, ele tem momentos de oração, momentos de música, assim, umas músicas animadas para dançar, né?
tem momento de dinâmicas que a gente faz, e o de experiência de oração, ele basicamente, a gente leva o amor de Deus, né? Algumas pregações relacionadas a quem vai ter o primeiro contato mesmo com um grupo de oração. Então, a partir dali, se a pessoa tiver interesse em continuar participando, esse é o primeiro contato que ela tem com o grupo de oração, com uma experiência maior, aliás, porque talvez ela já tenha participado do grupo de oração, mas nunca tenha feito, né? Mas ali, a partir de uma experiência maior, é nesse retiro de experiência. E ele é muito legal não só para quem faz, para quem trabalha no retiro, que a gente fala trabalhar, né, servir, para quem trabalha no retiro também é muito gratificante, porque você vê alguns jovens que talvez passaram por algumas coisas ruins na vida, assim, de familiar, né? De drogas, relacionado a drogas mesmo, né? E problemas sérios que saem dali com vontade de mudar de vida. Então isso é muito gratificante pra gente também. Como é que vocês lidam então com esses assuntos? Sexo, drogas, problemas na família? Como é que se dá esse diálogo do grupo de oração com os jovens? Tudo que, em relação à pregação do grupo de oração, tudo é baseado na palavra de Deus, tudo baseado na Bíblia, né? Então, em relação a sexo, a castidade, é tudo relacionado à palavra de Deus. Então, nada que a gente procura ensinar ou não, com certeza viver dentro do grupo de oração, é tudo baseado na palavra de Deus. Então, por exemplo, o grupo de oração, ele vai ter um pregador, ele vai rezar, vai estudar a Bíblia durante a moção, a palavra que a gente passar para ele, né? Se for relacionado à questão familiar, a questão de drogas, a questão de sexo, de castidade. E dentro da palavra que sair na Bíblia, que ele rezar, é ensinado a partir daquilo. Então, a gente tem um diálogo bem aberto em relação a isso, né? Não só no momento do grupo de oração, porque a gente também se encontra muito fora do grupo de oração. Então, às vezes, a pessoa está precisando de alguma coisa, né? Um conselho, uma conversa, a gente conversa também. Então, tem muitos jovens que talvez não tenham isso em casa, né? Não tem uma conversa aberta com o pai, com a mãe, com os irmãos, às vezes até brigado com a família. Então, a gente às vezes também procura ajudar essa pessoa a talvez se reencontrar com a família, né? A voltar a ter um diálogo com a família. Então, tudo é relacionado, tudo é seguido conforme a palavra de Deus, mas também a gente procura auxiliar bastante esses jovens que participam do grupo. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais papo com o Rafael Martins de Souza, ele é coordenador do grupo Pentecostes. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinho a 2 e hoje eu converso com o Rafael Martins de Souza, ele é coordenador do grupo Pentecostes da Capela São Francisco de Assis, o grupo de oração. Ô Rafa, me diga, sobre a questão financeira, como é que vocês lidam, como é que vocês tiram dinheiro para sustentar o grupo de oração? A gente promove algumas coisas, vendendo alguns doces, talvez, às vezes no grupo de oração, né? Existe que a gente até brinca, o cofrinho do grupo de oração, que quem quiser colaborar com qualquer quantidade ali durante o grupo de oração, no final a gente passa, né, do grupo de oração. Então, porque basicamente assim, ó, o que a gente vai ter de gasto? A gente faz algumas lembrancinhas no grupo, né, para entregar para as pessoas. Quando a gente tem retiro, a gente tenta mobilizar ao máximo a comunidade ali perto para ajudar, né? Tenta conseguir doação, né, de alimento, até arrecadação financeira, tenta conseguir ônibus de graça. Então a gente tenta dar um jeito para manter o grupo de oração, porque se for ver, nós que estamos à frente, a gente é jovens comuns iguais a eles, só que só estão à frente. Então toda a parte financeira a gente tenta gerar do próprio grupo e às vezes, claro, faltou alguma coisa, a gente dá uma inteiradinha ali para dar uma ajuda. E a capela também ajuda bastante a gente. Então, quanto a isso, a gente tenta se virar com o próprio grupo de oração mesmo. Mas você pensa em se tornar um pregador? Já passou isso pela sua cabeça? Na verdade, não, porque assim, ó, como eu te expliquei, tem alguns ministérios dentro do grupo de oração e as pessoas têm o seu chamado, vamos dizer assim. E eu faço parte do Ministério de Música.
Então, sinceramente, eu não tenho, assim, vamos dizer, um dom para pregação. Então, nunca pensei nisso. Mas eu toco no Ministério de Música, né? Às vezes a gente faz algumas missões fora, tocar em retiro, tocar em encontros, né? Mas pregação mesmo... Não rola. Não. Você toca quais instrumentos? Eu Teclado? toco teclado e Mais algum? violão também um pouquinho. Toco Sempre um pouquinho bom. de qualquer coisa ali. Eu gosto muito das músicas. Qual música, assim, você se recorda de alguma música do seu primeiro retiro, alguma música que você queria citar agora? Eu não lembro o nome, mas a música do meu primeiro retiro, ela dizia um pedaço da música Jesus é tudo pra mim. Ficava repetindo algumas vezes, né? Então eu gravei bastante essa música. Essa música eu acho... foi a música do meu primeiro retiro, eu gosto bastante dela. Ô Rafael, tu acredita que a Igreja Católica ela tá mais tolerante em relação a questões, por exemplo, tatuagem, piercing? Porque eu me lembro de uma vez que eu estava lá no meu grupo e a pregadora estava falando sobre tatuagem e piercing. Basicamente ela estava falando sobre isso. Uhum. E veio esse assunto e ela questionou, ela era nitidamente contra quem colocava piercing no corpo, quem tinha o corpo tatuado. Aí nisso, foi bem chato, veio duas meninas novas no grupo e elas se ofenderam com aquilo e saíram no meio da pregação. Todo mundo ficou tipo olhando assim. Como é que você vê essa postura? Porque o jovem ele tem piercing, o jovem ele é tatuado, mas o jovem também tem a sua fé e isso não anula. Como é que assim, ó, existe, por exemplo, como eu te falei, né? Tudo que é pregado, que é ensinado é baseado na palavra. Então, na palavra de Deus existe alguns versículos que dizem a respeito de marcas na pele, de adornos, que, vamos dizer assim, que não são aceitos, né? Porém, assim, vai muito da questão do grupo de oração, ter o, vamos dizer assim, um discernimento de saber como explicar isso para um jovem, né? Porque, por exemplo, um jovem que vai pela primeira vez, assim como aconteceu, se for colocado muito energicamente essa postura, é lógico que ele não vai gostar, né? Cada um tem que perceber o que, vamos dizer assim, dizendo o que agrada a Deus ou não, conforme o seu tempo, né? Tudo tem um momento para você aprender isso. Claro que se você tem uma tatuagem, se você tem um piercing, não vai te afastar de Deus por isso, né? Mas como todos os ensinamentos são baseados naquilo que está na palavra de Deus, então acho que você conhecendo isso é um motivo para você não fazer. Agora, se você desconhece e entrou, tudo bem. Então a gente sempre pede, por exemplo, tem alguns servos do grupo de oração que tem tatuagem, né? Mas aí, se a pregação for relacionada a isso e o servo está lá de camiseta aparecendo, também fica um pouco chato para quem está à frente, né? Porque a pregadora está falando uma coisa, aquela pessoa que está ali na frente está ajudando no grupo de oração, não está vivendo aquilo, não está fazendo aquilo, e por que eu vou fazer também, né? Fica essa dúvida na cabeça do jovem. Mas então a gente sempre orienta, né? Principalmente quem está à frente, a talvez até, se é muito visível, manter um pouco tampado, né? Mas não que a gente vai chegar na pessoa e falar, você não pode participar do grupo de oração porque você tem uma tatuagem. Não, isso nunca. Mas conforme ela for aprendendo, ela for vivendo, ela vai perceber que aquilo não é necessário para ela. E também, a missão do grupo de jovens é acolher os jovens, né? Com certeza. E tem que acolher todo mundo. Com certeza. Não é? E, ô Rafael, eu tô sabendo, o passarinho me contou que você está noivo. Estou. Eu vi no Facebook, na real. Achei que... Você tá noivo. Você é novo pra estar noivo, não? Novo pra estar noivo? Novo pra estar noivo. Acho que não. Quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. Não é tão novo, então. Não sou tão novo assim. Mas quem é a garota de sorte? É a Samara. Ela participa do grupo? Participa, a gente se conheceu no grupo de oração. Faz 5 anos que a gente namora. E nós vamos casar no ano que vem. É? Uhum. Estou convidado ao casamento? Né? Está? Por que não, né? Por que não? E vai ser na igreja, aposto? Com certeza. Né? Com na certeza. capela São Francisco? Vai ser na capela. Ali na Capela São Francisco mesmo. E você pediu ela como? Como é que foi o grande pedido? Olha,
nervoso, né? Nervosismo. Mas ela não sabia, né? É bom ela não saber, né? Pra ser surpresa. Foi uma surpresa, porque tem gente que às vezes conversa antes pra não ter aquele problema de Tipo, chegar na hora. vou te pedir em casamento, né? tá? Não, mas vê se aceita. Como, vamos dizer assim, que tinha certeza que ia aceitar, então conversei com o pai e a mãe dela, daí a gente preparou uma noite lá na casa dela, então estavam alguns amigos mais próximos nossos, né? Então eu fiz o pedido pra ela, pro pai dela, foi bem Na legal frente mesmo. de todo mundo? Uhum. Deu um nervosinho ou não? Nossa. Vai chegando perto da hora, tu já não vai sabendo mais o que fazer. Mas você né? conversou com os pais dela antes de pedir? Sim. Tipo, ó, vou pedir a mão da sua filha em casamento, Conversei. você me dá a benção, essas coisas. Essa coisa bem tradicional, Isso, né? bem Que às vezes tradicional. acaba se perdendo um pouco. Ah, isso tem se perdido bastante, né? Hoje em dia quase ninguém pensa em casar. E tá marcado pra quando? Pra abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Então, você que está assistindo, abril do ano que vem, partiu o casório. Agora eu quero saber qual foi o maior milagre que aconteceu na sua vida, Rafael. Eu acredito que a transformação que Deus fez comigo, né? Porque se você for ver essas questões que estão se perdendo, inclui também o respeito pela família, né? Então, geralmente, eu era totalmente assim, nervoso, estressado, então eu acabava descontando em quem mais estava perto de mim, que é a minha família. Então, essa transformação que Deus fez comigo de saber respeitar, saber amar mais quem está próximo, foi o maior milagre que aconteceu comigo. Às vezes, aos olhos de quem está de fora, acha que não é um milagre nosso, é uma pessoa que levantou e saiu andando, né? Mas eu sou muito grato a Deus por essa transformação mesmo que Ele fez comigo. De que maneira você vê os jovens na igreja? Porque as pessoas, eu acredito, às vezes eu vejo que elas estão se afastando cada vez mais de buscar alguma, não uma religião, alguma espiritualidade, né? Elas estão ficando cada vez mais, parece que é bonito, eu sou mais inteligente porque eu sou ateu. Não tem isso? Você não sente isso? Tem bastante. E daí as pessoas tentam agredir quem tem a sua fé. Você sente uma violência às vezes? Dá pra sentir bastante, principalmente né, nessa era de redes sociais, né? Então, muitas postagens, muitas coisas que eles colocam. Eu sou um exemplo assim, se você olhar meu Facebook, eu quase não posto muita coisa, eu posto alguma coisa ou outra, mas eu nunca fico agredindo quem não acredita em nada, ou talvez quem tem uma outra religião, não sou de fazer essas coisas. E o jovem hoje em dia, que nem você disse, parece que está na moda ser ateu. Não, parece que é mais inteligente o cara que é ateu. Eu sou ateu, né? Tem essa, eu sou o cara, já estufa o peito. E muitas vezes acaba faltando com respeito. E isso para mim não é inteligência. Inteligência é você saber respeitar os limites do outro, independente se ele acredita ou não, né? E viver a sua fé. Se você acredita, viva. Se não acredita, sei lá o que faz, mas viva dessa forma, mas sem agredir os outros. Acho que tem um limite, né? Da onde eu posso chegar até você, por exemplo, e você pode chegar até mim. Então, respeitando isso... Respeite se quer ser respeitado, claro. Né? Você foi católico a sua vida inteira? Você nunca deu uma bisoiada na igreja evangélica, na espírita? Não. Nem te convidaram? Não. Pra evangélica já me convidaram, fizeram vários convites. Mas eu nunca fui. Eu sempre fui católico. Nem pensa em mudar? Não? Não. Porque às vezes tem uma briguinha entre a católica e a evangélica, elas ficam meio que se cutucando às vezes, não tem isso. Durante as pregações mesmo, às vezes acontece. Acontece bastante, mas também vai da pessoa, né? Acho que cada um tem que ter viver a fé que vive, né? E saber o que é certo, né? Então, acontece às vezes dessas birrinhas entre, principalmente evangélico e católico, mas hoje em dia, até através dos ensinamentos, você vê bastante que o Papa Francisco foi muito bem aceito por pessoas de várias religiões, não só da Igreja Católica. Então, porque ele respeita, né? Ele tem um respeito grande por todos. Então, se tivesse respeito, acho que cada um vivendo a sua fé, todo mundo vai
um caminho bom. Meu amigo, vou esperar o convite do casamento, tá? Tá bom. Felicidades pra ti, muito Obrigado, obrigado pela Lucas. entrevista. Adorei saber o jeito que você vive a sua fé, achei muito bonito, muito obrigado. Obrigado, Lucas. E tá terminando o Cafezinho A2, mas você que está assistindo pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os programas no youtube.com/cafezinho2. Até o próximo programa e já sabe, né? Aquele abraço.